Nem toda pessoa forte tá na verdade bem. Às vezes ela só aprendeu a continuar mesmo cansada. Ela aprendeu a sorrir quando queria sumir, ou aprendeu a resolver tudo sozinha, e a não pedir ajuda porque em algum momento pedir ajuda não adiantou nada. Talvez essa seja uma das coisas mais tristes sobre pessoas que parecem fortes. Muita gente admira a resistência delas, mas pouca gente percebe o peso que elas carregam para parecer inteiras. A pessoa forte, ela costuma passar uma imagem de controle. Ela responde com calma, trabalha mesmo cansada. Ela escuta os problemas dos outros e não desaba em público, não reclama tanto, ela dá conselho, aguenta a pressão do dia a dia. Parece sempre ter uma saída. Por isso, muita gente começa a tratar essa pessoa como se ela não precisasse de cuidado, como se ela não sentisse ou não tivesse nenhum limite, como se ela tivesse nascido preparada para suportar tudo. Mas ninguém é forte o tempo todo. E quem parece forte demais, muitas das vezes não está mostrando ausência de dor. Está mostrando uma experiência em esconder dor. Nem toda força ela nasce da confiança. Às vezes ela nasce da sobrevivência. Tem gente que ficou forte porque precisou amadurecer cedo, porque não tinha espaço para ser frágil, porque aprendeu que chorar incomodava os outros, porque percebeu que se ela não resolvesse, ninguém ia resolver por ela, porque ela teve que cuidar dos outros antes mesmo de aprender a cuidar de si mesma. E quando uma pessoa cresce tendo que dar conta de tudo, ela pode começar a confundir força com solidão. Ela passa a acreditar que precisa suportar calado, que pedir ajuda é uma fraqueza, que descansar é irresponsabilidade, que demonstrar cansaço é perder valor. Mas uma força construída apenas para sobreviver pode virar uma prisão, porque a pessoa ela continua em pé, mas por dentro ela está pedindo descanso há muito tempo. Existe um cansaço específico em ser sempre a pessoa que entende, sempre a pessoa madura, sempre a pessoa que segura a situação, a pessoa que escuta, acolhe, orienta, resolve, organiza, acalma. No começo, isso aí pode até parecer bonito. Você se sente mais útil, importante, necessário na vida do outro. Mas com o tempo, algo começa a pesar. Porque todo mundo procura você quando precisa de força, mas poucos se perguntam da onde você tira toda essa força. E aí você vira abrigo para todo mundo, mas você não tem onde descansar. Você vira colo, mas não tem colo. Você vira uma resposta, mas não tem com quem dividir as perguntas. Ser forte para os outros pode virar uma forma silenciosa de abandono de si mesmo. Quem parece forte demais costuma receber menos cuidado. As pessoas presumem que está tudo bem, que você aguenta, que você entende, que você vai superar e que você não se importa tanto com isso. E aos poucos você também começa a acreditar nisso. Você minimiza tudo que você sente. Diz que não foi nada. Diz que passa, que tá tudo sob controle, que você tá só cansado. Mas por dentro tem coisas que não estão passando, estão acumulando. E existe uma grande diferença entre ter um autocontrole na sua vida e de se abandonar emocionalmente. Autocontrole é sentir algo e escolher como você vai agir diante daquilo. Abandono emocional é sentir algo e fingir que não existe. Uma coisa é ser maduro, outra coisa é o silêncio enquanto você adoece por dentro. Algumas pessoas aprenderam que ser forte é não depender de ninguém, mas eu acho que é uma visão incompleta. Força não é nunca precisar, não é nunca cair, não é nunca chorar, não é virar uma pessoa impenetrável, fechada, dura, distante. Às vezes a força ela é justamente admitir: eu não tô dando conta disso sozinho. Isso me machucou. Eu preciso descansar. Eu preciso conversar com alguém. E eu também tenho limite. Isso não diminui ninguém. Pelo contrário, exige coragem. Porque é muito mais fácil vestir uma armadura do que mostrar onde realmente está pesando. O problema é que algumas pessoas elas foram elogiadas tantas vezes por darem conta de tudo que começaram a ter vergonha de precisar de alguma coisa. E é um elogio que acaba se tornando um perigo. Quando todo mundo só admira sua resistência, ninguém percebe quando você está exausto. A verdade sobre as pessoas que parecem fortes é que muitas delas não querem aplauso. Elas querem só se sentir aliviadas.
não querem ser vistas como invencíveis. Elas querem só serem humanas. Elas não querem carregar o mundo. Elas querem poder existir sem ter que provar capacidade o tempo inteiro. Elas querem poder dizer hoje eu não consigo, sem serem tratadas como decepcionantes. Porque existe uma solidão enorme em ser admirado pela sua força e ao mesmo tempo não ser cuidado por causa dela. É como se a sua competência ela virasse uma desculpa para as pessoas exigirem mais de você. Você resolve uma vez, então eles esperam que você vai sempre resolver. Você suporta uma vez, então eles já supõem que você suporta tudo. Você perdoa uma vez, então eles acham que pode repetir o mesmo erro. Você fica em silêncio uma vez, então pensam que nem doeu. Mas doeu, só não fez barulho. E talvez você pode estar pensando que você seja essa pessoa, a que parece forte para todo mundo, que todo mundo procura, que segura todas as pontas e que não quer preocupar ninguém. Você pode ser aquela pessoa que sempre diz: "Tá tudo bem", antes mesmo de pensar se tá tudo bem mesmo. Então, talvez o primeiro passo seja parar de transformar sua dor em inconveniente. Você não é um problema porque sente. Você não é fraco porque cansa. Você não é menos admirável porque precisa de pausa. Começa pequeno. Diga a verdade numa frase simples. Hoje eu tô cansado. Eu não consigo falar disso agora. Ou eu preciso de um tempo. Ah, dessa vez eu não posso te ajudar. Eu também preciso ser escutado. No começo, acredito que isso aí pode parecer estranho, porque quem passou muito tempo sendo forte para todo mundo sente uma culpa enorme quando começa a ter limites. Mas limite não é egoísmo, é uma manutenção da sua própria vida. E você não precisa quebrar para provar que estava pesado. Existe uma força que endurece e existe uma força que amadurece. A força que endurece, ela te fecha para tudo. Você para de pedir ajuda, para de confiar, para de demonstrar, para de esperar qualquer cuidado do outro e começa a chamar isso de evolução. Mas é só uma ferida que está sendo protegida. E a força que amadurece, ela é diferente. Ela não nega a dor, ela não se orgulha de aguentar tudo. Ela sabe dizer não, ela sabe descansar, sabe pedir apoio, sabe escolher melhor onde gastar energia e sabe não transformar sofrimento na sua identidade. Essa força ela não precisa parecer invencível, ela só precisa ser verdadeira. Porque ser forte de verdade não é nunca sentir o peso. Todo mundo tem um peso. É não permitir que o peso destrua completamente sua relação com você mesmo. Então, quando você olhar para alguém que parece muito forte, lembre disso. Talvez essa pessoa ela também esteja cansada. Talvez ela precise de cuidado. Talvez ela também chore quando ninguém vê. Talvez ela só tenha aprendido a continuar porque durante muito tempo parar não parecia uma opção. E eu quero dizer que se essa pessoa for você, não espera chegar no seu limite para você se tratar com um pouco de humanidade. Você não precisa ser útil o tempo inteiro. Você não precisa estar sempre estável. Você não precisa ter resposta para todo mundo. Você não precisa carregar sozinho. Você não precisa carregar sozinho aquilo que nunca deveria ter sido só seu. Ser forte é saber descansar, é admitir a dor, é deixar que alguém te alcance. E a verdade é simples: quem parece forte ainda precisa ser cuidado. E talvez, justamente por parecer muito forte, precise aprender a pedir esse cuidado antes de desabar em silêncio. Se essa reflexão ela conversou com você, acompanhe aí o canal. Aqui a gente fala sobre mente humana, comportamento e as batalhas internas que quase ninguém vê.